Graça e paz para você. Estamos iniciando o programa Leitura Orante da Palavra de Deus, dando continuidade ao projeto Núcleo Luz para o Mundo. Leitura Orante da Palavra de Deus, por ocasião da comemoração do centenário de fundação da nossa Arquidiocese e do cinquentenário do mês da Bíblia. Sou irmã Romy Alt e é uma alegria ter sua companhia. Você que nos acompanha através da TV Horizonte, da Rádio América e demais meios de comunicação de nossa querida Arquidiocese. Esse nosso encontro semanal tem como objetivo favorecer uma espiritualidade bíblica e a familiarizar-nos com o exercício da leitura orante. Os nossos momentos de oração continuarão nas terças-feiras, às 20 horas, sempre com o tema do Evangelho do domingo seguinte. Rezam conosco Maria do Carmo Valente Duarte Ferreira, Marco Antônio Tourinho Furtado e Maria Natália Duque Caldeira. Elas e ele fizeram a experiência e o aprofundamento da Palavra de Deus e se colocam a serviço dela nas comunidades e grupos que frequentam. Vamos agora dar a você um tempo para pegar a sua Bíblia e abri-la no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 17 e de 20 a 26. E eu convido agora a Maria do Carmo para coordenar a leitura orante de hoje. Queria estar novamente aqui com vocês para este momento de oração nos passos da leitura orante. Seja bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha pela TV Horizonte, Rádio América e demais meios de comunicação da nossa querida Arquidiocese de Belo Horizonte. Este é um momento muito abençoado, porque nos prepara para viver na graça, na alegria e na paz. Este encontro com o Deus da vida por meio da sua palavra. Nós vamos nos colocar na intimidade com Deus pela leitura orante, escutá-lo e falar com Ele para entrar nesta intimidade. Crie um clima favorável de muito amor, de carinho, de afeto, para estar disponível com sua mente, com seu coração, com o seu corpo, para este encontro com Deus. Relaxe, respire fundo 2, 3 vezes para dispor-se para esse encontro, assim como eu fiz. Nós vamos seguir 5 passos para nos ajudar a chegar gradualmente a este encontro com Deus pela palavra. Pela leitura do texto, a meditação, a contemplação, a oração e a ação. Eu vou rever com vocês esses 5 passos. Esses passos são simples, mas por meio deles nos sentimos inteiros e orientados para este encontro com o Deus da vida. O primeiro passo, o primeiro momento é a leitura. Na leitura, a pergunta central que nos conduz é: o que o texto diz para mim? No segundo momento, é a meditação. A pergunta é: o que o texto diz para você? Sempre a palavra de Deus nos fala na situação atual de nossas vidas e de nossa comunidade. Cai para o momento atual. O terceiro momento é a contemplação. Neste momento, nós somos levados pela pergunta: o que o
texto me faz experienciar, me faz sentir. É o momento de deixar Deus falar de dentro de nós, dentro de você. O quarto momento, a pergunta que nos guia é: que o texto me leva a conversar, a falar com Deus na nossa intimidade. O quinto momento é a ação. Nós somos levados a nos perguntar na ação: o que a palavra me sugere a agir? O que eu tenho que me comprometer? Ela me sugere algo a ser vivido durante a semana. Estes são os passos que nos ajudam a entrar no texto e aprofundá-la, compreendê-lo melhor. É preciso nos deixar transformar pela sua palavra e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Assim, também melhora a relação que estabelecemos com as pessoas. Se você puder, agora, fique em um lugar de silêncio, que lhe proporcione harmonia para estar entregue à escuta de Jesus e poder falar com Ele no silêncio do seu coração. Após recordarmos estes passos, nós vamos iniciar a nossa leitura orante com o sinal da cruz, invocando a Santíssima Trindade e o Espírito Santo, para que Ele nos conduza em cada passo, aí adentrando essa intimidade com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora, nós vamos contextualizar o texto de hoje, que é do 6º domingo do tempo comum. O Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 17, 20 a 26, que vai nos situar lá na região da Galileia. Na forma de um discurso na planície, bem mais breve do que Mateus, que compreende em 3 capítulos de 5 a 7 do seu Evangelho, Lucas suprime no seu discurso o que não interessava à sua comunidade, como as leis judaicas, porque os seus leitores não são cristãos vindos do judaísmo, mas dos gentios. Mateus traz 8 bem-aventuranças e não fala em maldições, enquanto Lucas traz apenas 4 bem-aventuranças e profere 4 ais, em contraposição na forma de 4 maldições. O texto diz que Jesus estava diante de um grande número de discípulos vindos da Judéia, de Jerusalém, da região de Tiro e Sidônia, e que Jesus olhou para os seus discípulos e disse-lhes: Felizes vós, que agora passais fome, porque sereis saciados. Felizes vós, que agora estáis chorando, porque haveis de rir. Felizes sereis, quando os homens vos odiarem, expulsarem, insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois eram assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Jesus não diz explicitamente quem são os mal-aventurados, mas no meio desta multidão de discípulos,
Devia ter também alguns curiosos, oportunistas, que procuravam alguma palavra que pudesse incriminar a Jesus. Ele anuncia as maus-aventuranças na forma de ais. Ai de vós, ricos! Ai de vós que agora estáis saciados! Ai de vós que agora rides! Ai de vós quando todos vos bendizerem! O nosso texto de Lucas 6, versículo 17, 20 a 26, encontra-se nele entre a escolha dos 12 e das multidões que seguiam a Jesus. E fala de Jesus sobre o amor aos inimigos. Para adentrarmos e aprofundarmos nesse texto, nós vamos agora, depois dessa contextualização, fazer a leitura. Leitura. O que o texto diz? Vamos nos preparar para essa leitura, esvaziando a nossa mente de nossas ocupações, ruídos interiores. O silêncio interior pode nos ajudar a colocarmos por inteiro. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, fazendo uma leitura sem pressa, pausada, para compreendermos o texto e entrar no cenário da narrativa, procurando identificar os personagens, escutando os diálogos e assuntos tratados, atentos, atentas por inteiro. Deixe esse texto entrar na sua alma, no seu coração e em sua vida, porque certamente alguma palavra vai tocar o seu coração. Pare um pouco no momento em que você se sentir tocado. Quem sabe, se não é aí que Deus vai lhe falar algo para esse momento da sua vida. Você que nos acompanha, juntos, estamos neste momento em família, em comunidade, pela TV Horizonte, a Rádio América e demais meios da comunicação da nossa arquidiocese. Pegue a sua Bíblia e localize agora no Evangelho, segundo a comunidade Lucas, no capítulo 6. Veja aí, versículo 17, 20 a 26. E acompanhe a leitura do texto na Bíblia. Eu vou pedir a Marco Antônio que faça a leitura do texto para nós. Vamos acompanhá-lo em nossa Bíblia? Que Deus quer dizer ao nosso coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a comunidade de Lucas. Capítulo 6, versículo 17 e de 20 a 26. Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidônia. Então, Jesus ergueu o olhar para seus discípulos e disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora passais fome, pois sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora estáis chorando, pois haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando vos odiarem, vos expulsarem e injuriarem, quando banirem o vosso nome como coisa má, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois grande é a vossa recompensa no céu. Assim os pais deles faziam aos profetas. Mas ai de vós, ricos, pois já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora estáis fartos,
pois passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, pois ficareis de luto e chorareis. Ai de vós quando todos falarem bem de vós, pois assim os pais deles faziam aos falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de escutar a leitura feita pelo Marco Antônio. Este texto é rico em ensinamentos e orientações. Você pode reler o texto mais uma vez, compreendê-lo melhor. Relendo, você vai interiorizar, deixando que ele fale mais ainda ao seu coração e à sua vida, podendo assim também fazer a sua síntese. Se você quiser, pode anotar alguma coisa que chamou a atenção e durante a semana compartilhe, quem sabe, com a sua família, com as pessoas da sua convivência, no seu trabalho e na comunidade. Algum ensinamento, alguma orientação que Jesus acabou de nos dar. Peço agora, irmã Romi, para que a gente possa entender e adentrar mais ainda a nossa alma nessa rica orientação, que ela faça a síntese para nós. Então, o texto diz que muitas pessoas vieram da Judéia, de Jerusalém e da região de Tiro e Sidônia. Para quê? Para ouvir Jesus falar lá na Galileia. E eles reunidos, Jesus olhou para os seus discípulos e suas discípulas e disse para eles e para elas que vocês são felizes, porque são pobres, têm fome, que choram. Os que são odiados, muitas vezes, e rejeitados, e também insultados, proscritos, como infames, por causa de Jesus. E Jesus diz, alegrai-vos nesse dia. E em contraposição ele diz, no Evangelho de Lucas, que há as mal-aventuranças, os mal-aventurados. E aí ele diz 4 ais. Ai de vós ricos, ai de vós que estáis satisfeitos, ai de vós que rides. E ai dos que vos elogiam, porque assim tratavam também os falsos profetas. Agora que vocês entenderam um pouco mais o texto, pela síntese que foi feita, podemos passar para o segundo passo, que é o momento da meditação. Meditação. O que o texto diz para mim? Este momento é muito importante, que nós vamos refletir, meditar e refletir sobre essa narrativa do evangelista Lucas, trazendo essa experiência vivida neste sermão da planície feito por Jesus à multidão, que veio de diferentes lugares para o nosso coração. Este é um momento de dialogar com o texto do Evangelho. Aprofunde-se nesta palavra por meio de algumas perguntas que vão nos ajudar a pousar o nosso olhar no texto, a retomar o texto, revivê-lo e adentrá-lo nessa experiência do encontro com Jesus com a multidão. Para este momento de reflexão, nós vamos nos perguntar: se muitos vieram da Judéia, de Jerusalém, da região de Tiro e Sidônia, eram discípulos de Jesus que vieram para escutá-lo? Será que você, eu, se deslocaria de tão longe para ouvir Jesus? O que Jesus quis dizer quando chamou de bem-aventurados, felizes, os pobres, seus ouvintes?
quem são os bem-aventurados? E quem são hoje os mal-aventurados, segundo o pensamento de Jesus? Será que coincide com a visão da nossa sociedade hoje? O que Jesus promete aos bem-aventurados? E por que eles são mal-aventurados? De que lado você, eu nos encontramos? Bem-aventurados ou mal-aventurados? Nas suas relações com as pessoas em sua família, na comunidade, no trabalho e em sociedade, esse sermão convoca você, também a mim, para mudanças de comportamentos, de conceitos e até de valores no modo de conviver? O que chama mais a sua atenção? Você conhece pessoas que, a seu ver, são bem-aventurados na sua comunidade e em sua família? Eu conheço. Claro, nós conhecemos. Você pode partilhar com alguém esta reflexão. Anote-a nos seus apontamentos. Releia durante a semana. A nossa partilha com o outro enriquece a nossa convivência, fortalece a nossa espiritualidade. Por esta razão, nós devemos sempre estar disponíveis para partilhar e dispor-se a escutar a partilha do outro. Eu convido para nos enriquecer nessa reflexão Marco Antônio, Natália, Romi, para partilharem o que eles meditaram. Tenho certeza vai nos ajudar muito a pensar em várias perspectivas. Nesse texto do Evangelho segundo a comunidade de Lucas, o que me tocou foi que aqueles que Jesus chama de bem-aventurados. Esses bem-aventurados, a eles é que pertence o reino de Deus. Eles são um conjunto de pessoas que estarão nesse reinado de Jesus. São pessoas que expressam situações humanas muito concretas. Jesus não fala aqui de situações idealizadas, de pessoas às vezes muito religiosas, muito espiritualizadas. Pelo contrário, Jesus fala de gente que por vários motivos sofre. São os que têm fome, os pobres, os que choram, os caluniados, os odiados, os que sofrem por causa do nome de Jesus. Enfim, são os bem-aventurados do seu reino. Um reino diferente, um reino que não recompensa as pessoas que normalmente são bem-aventuradas nos reinos humanos. Os que desfrutam desse reino de Deus têm em comum um traço de sofrimento. Por circunstâncias que são econômico-sociais ou o sofrimento decorrente da fé em Jesus. Isso me leva a pensar sobre quem hoje são esses bem-aventurados. E se eu me sinto entre esses bem-aventurados? Ou se eu estou entre aqueles a quem Jesus dirige aquilo que nós chamamos de invectivos, seus ais. E não são poucos esses ais que Jesus cita, né? Jesus fala, né, que eles faziam como os profetas, eles faziam com os profetas. Perseguições e várias outras coisas. O que nós chamamos de ais, ou seja, aqueles que precisam se converter. O ai aí é um chamado à conversão. Não é só um apontar, não, é um chamado à conversão. Porque eles precisam se converter, porque só a conversão pode levá-los a fazê-los
pertencer ao reino de Deus, ao reino que Jesus veio anunciar. Pois é, eu fico querendo imaginar Jesus naquela montanha, cercado por aquela multidão toda, vindo de todos os lugares, todos querendo tocá-lo, na esperança de sentir a força que saía dele e curava a todos. E ele levanta os olhos e começa a falar das bem-aventuranças, nomeando os pobres, nomeando os que passam fome, os que choram, os que são odiados por causa de seu nome. São várias as ocasiões nos evangelhos em que Jesus nos chama a atenção para esses mais vulneráveis. Mas, em especial, nesse momento, nós não podemos ignorar os tantos irmãos que estão nessas condições mencionadas por ele e também pedir para que os que ocasionam tal situação tenham seu momento de graça e voltem a ter misericórdia por esses irmãos que tanto sofrem. Diferente de Mateus, Lucas traz apenas 4 bem-aventuranças e 4 mal-aventuranças, se assim podemos dizer. Os 4 primeiros são bem-aventurados, ou seja, são felizes porque são pobres, têm fome, choram e são odiados, rejeitados, insultados e proscritos como infames por causa do Filho do Homem. E quem é o Filho do Homem? É Jesus Cristo. Sofrem tudo isso por serem fiéis a Ele. E nenhuma outra motivação os leva a superar a pobreza, a fome, o choro, por serem odiados, desprezados, insultados e proscritos. Ninguém, a maioria, aliás, não digo ninguém, acolhe a esses, como acolhe a Jesus que neles está. Eles seguem o projeto de Jesus e seus ensinamentos, enquanto os mal-aventurados, ou seja, Jesus os chama com ais. Ai de vós ricos, ai de vós saciados, ai de vós que agora fazem festa, dão gargalhadas, que gostam de serem bajulados, elogiados por todo mundo. Pois, diz Jesus, foi assim que eles trataram os falsos profetas. E Jesus apresenta 2 caminhos, o caminho das bem-aventuranças e o caminho das mal-aventuranças. A escolha de um ou de outro é pessoal e livre. Qual dos 2, você e eu, que nós estamos trilhando? E em qual desses 2 caminhos eu, você, gostaríamos de ter chegado no final de nossas vidas? Como nos enriquece estarmos disponíveis a escutar as partilhas uns dos outros. Obrigada, Romi, obrigada, Marco Antônio e Natália, pelas ricas partilhas que fizeram. Abriu mais a nossa consciência, a nossa mente, os nossos olhares para a riqueza desse texto. E agora nós já podemos passar para a contemplação. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? Porque o texto nos leva a experimentar quando ouço Deus falar ao meu coração, não é assim? Então, vamos começar também, nesse momento, a escutar no silêncio do nosso coração o que o Senhor nos disse.
É o momento de você ficar à escuta dele. Feche os seus olhos, silencie, adentra seu coração e escute. Deus fala com você. Que sentimentos brotam no seu coração? Perceba o que Deus fala ao seu coração por meio dos personagens. No silêncio e na intimidade com Deus, visualize o seu caminho. Quais as novas atitudes e gestos, um novo jeito de viver e conviver em família, na comunidade, no trabalho, com o seu próximo. Jesus revela a você. Que iluminações, pensamentos, desejos, quais as inspirações estão suscitando dentro do seu coração neste momento? É o momento de você, nos colocar à escuta do Senhor. Deixe-o falar. Coloque em atitude de silêncio e escute Jesus. Podemos passar agora para esse passo importantíssimo, a conversa com Jesus, falar com Jesus por meio da oração. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Neste quarto passo, fale com Deus sobre aquilo que você está sentindo, sobre aquilo que ressoou no seu coração, que tocou você. São dificuldades que você gostaria de falar, preocupações, necessidades. Quem sabe falar das suas alegrias, medos, ansiedades, seus projetos de vida, seu desejo de crescimento, de reconciliação. Quem sabe um perdão, de reconstruir relações e renovação de sua vida. Ele é o seu melhor e maior amigo. Ele é muito fiel. A sua oração, então, pode ser de louvor. Também de gratidão, pode ser uma súplica ou de ação de graças por aquilo que o seu coração deseja agora. Conversar com Deus. Faça a sua oração conforme pede o seu coração. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, rádio, pelos meios de comunicação de nossa arquidiocese, faça a sua prece agora a Deus. Senhor, vós que sois imensamente misericordioso, abrandai o meu coração para que ele seja semelhante ao vosso, na compaixão pelas pessoas que sofrem pela fome, pela falta de moradia, por doenças raras para as quais não conseguem recursos, pela perda de seus familiares nessa pandemia. É muito cômodo, Senhor, para muitos de nós permanecermos em nossa situação confortável. Mas iluminai, abrandai os corações, para que tenhamos todos compaixão por esses mais necessitados. Amém. Senhor Jesus, que a tua graça que espalhais através do Espírito Santo seja capaz de tocar em mim, de tocar em meu coração, de modo a merecer a sua misericórdia, de estar entre aqueles a quem chamais de bem-aventurados. Que eu mereça essa graça, essa misericórdia, Senhor, de estar entre os bem-aventurados do teu reino. Que assim seja. Amém. Senhor, eu agradeço por essa palavra e concede-me, Jesus, a graça de trilhar com maior firmeza e fidelidade o caminho das bem-aventuranças.
por meio de uma vida digna, apenas com o necessário para viver, e de ser capaz de suportar a fome, o choro, o ódio, a rejeição, o insulto e ser mal falada por causa do teu nome, o nome do Filho do homem, Jesus Cristo. Por sua causa quero viver e por sua causa acolho aquilo que me traz no dia a dia dificuldades por não ser entendida e acolhida nesta opção. Obrigado e amém. Senhor Jesus, eu confio e tenho grande gratidão à sua promessa de que o reino dos pobres, dos que passam a fome e dos que choram, porque serão saciados e terão alegria. Que eu possa promover o reino de Deus entre as pessoas da minha família e junto aos que eu convivo, levando a sua palavra que sacia a fome, dá esperança, consolo, fortaleza, fé e alegria para seguirmos cultivando o amor, a sabedoria, a justiça, a caridade e a generosidade entre as pessoas. Amém. Vamos passar para o 5º passo. Ação. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? Este é um passo muito importante, porque ele sela a nossa vivência nesta leitura orante com Jesus, após termos lido, meditado, contemplado e orado com Jesus juntos. Pois este passo traz você como um selo no coração. Jesus nos traz como selo em seu coração. Este selo pode ser um compromisso que fazemos com Jesus, pelo que ele nos inspirou e tocou o nosso coração ao ouvir seus conselhos e orientações por meio desse texto. O que Jesus está pedindo a você, sugerindo por meio do texto? Qual a orientação que ele está nos dando? Qual é o compromisso que o texto nos sugere? O que eu preciso praticar a partir dos ensinamentos de Jesus? Que atitudes e gestos eu posso colocar em prática para iluminar a minha vida, a minha pessoa, por esta palavra? O que Jesus me sugere para renovar a vida e as relações com as pessoas? Este é o momento de escutar a voz de Deus, que está lá no fundo do nosso coração, nos dizendo, nos sugerindo, nos orientando para mudar e inovar a nossa vida, ou até mesmo nos dar força, nos sugerindo uma atitude a ser tomada, um gesto a ser realizado, uma forma de agir que vai nos ajudar a reconstruir durante a semana, meses, ou a nossa vida, melhorar, conduzir a nossa vida e nossas relações com a nossa família, pessoas e comunidade. Este, então, é o momento de buscarmos a síntese prática do que o Evangelho fez brotar, florescer dentro do nosso coração. Porque a palavra escutada, ela nos dá fruto da nossa leitura feita, meditada e contemplada. Pense, qual o aprendizado que você colheu para a sua vida desta palavra de Jesus? Após ter lido, meditado, contemplado e rezado, este é o momento de nos perguntarmos: qual o meu compromisso? O que o texto sugere para eu fazer a renovação da minha vida e da minha pessoa? Expresse a Deus este propósito para esta semana, para os meses que virão, esforçando-se por viver esse propósito, o que agrada a Deus e é o lado do bem. Com este propósito, e agora eu também já tenho dentro de mim, podemos concluir a nossa leitura orante.
Após ter deixado Jesus também selado seu coração com seu amor, vamos pedir que Jesus dê a sua bênção de Pai misericórdia amoroso. O Senhor te guarde, te ilumine e te abençoe. Tenha uma semana de muitos propósitos. Gratidão a você que vivenciou este momento iluminado pela palavra conosco. Nossa gratidão a toda a equipe da TV Horizonte e da Rádio América, que com dedicação e tanto carinho nos proporcionou este momento de amor e de oração junto a Deus. Que Deus nos abençoe nesta nobre missão nos meios de comunicação. Vamos fazer o sinal da cruz em nome da Santíssima Trindade, expressando a nossa gratidão a Deus pelo seu grande amor para conosco. Abençoada semana para todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante e agradecemos a Dom Valmor, a Arquidiocese e a toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e demais meios de comunicação social. Na próxima semana, às terças-feiras, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos com a leitura orante sobre o Evangelho do domingo seguinte. E até lá!